nesta ocasião, nesse local, nesse momento, nesse dia sagrado, em nome do eterno Criador, aquele que criou os mundos e entre eles está a nossa terra. Queremos agradecer pela nossa existência e por essa ocasião tão oportuna de falarmos somente a verdade, pois assim um dia aquele que na mensagem da Escritura que foi se colocado como o verdadeiro mensageiro, gerado para um momento oportuno, para o cumprimento da profecia e ser o mediador entre os homens e o Espírito Criador. Vós amigos que hão de acompanhar essa mensagem desta manhã. Esperamos que todos possam compreendê-la, para que essa mensagem possa encontrar guarida no espírito das vossas almas e seja motivo de tomar uma decisão, de uma comunicação, de uma entrega total das vossas almas nas mãos daquele que o gerou os homens. Tudo isso nesta hora, nesta mensagem, nós a colocamos aqui nesse pequeno quadro nesta manhã. A pergunta que um dia foi feita pelo governador romano chamado Pôncio Pilato: o que é a verdade? Hoje, se fizermos esta pergunta, é tão certo que no Brasil a maioria dirão: é Jesus. Mas será que é Jesus? A verdade? Permitamos que a própria Escritura possa nos fornecer esta mensagem nesta manhã. Em Amós 3, versículo 7, podemos encontrar a resposta, aquela que Pilato gostaria de saber naquela ocasião. Lá diz o seguinte: o próprio Espírito do Criador diz: nada porém eu faço primeiro, antes que eu revele meus segredos aos meus servos, os profetas. Está bem claro que a verdade é o segredo do Criador, não é a ciência. A ciência é a elaboração do pensamento humano, são os princípios éticos criados pelos homens, não é a verdade. O homem passa como a ciência passa também, mas a verdade do eterno Criador, ela era, ela é e será eternamente. Estamos aqui com um amigo que com certeza ele tem algumas perguntas para nos fazer. Permitamos que ele faça a pergunta que ele gostaria de saber. Bom, a pergunta é baseada justamente nessa interrogação aí. Porque tem tantas denominações, religiões, e cada uma diz que está com a verdade. E eu queria saber qual é a verdade, qual é o final dessas religiões, a mais próxima. Em primeiro lugar, toda profissão de fé que não está na verdade são pensamento humano. Nós respeitamos a liberdade de expressão e a liberdade de escolha, mas toda religião não está na verdade porque são pensamentos humanos. A verdade é a revelação do segredo do Criador que está nas Escrituras, porém não na Bíblia. No decorrer dessa palestra, vós saberão, entenderão o que é que eu estou dizendo. Então a verdade, Amós 3,7 diz o quê? Que a verdade é o segredo do próprio Criador. Eu pergunto nessa manhã o seguinte: se a verdade fosse o pensamento humano, então os humanos não estariam em desarmonia com a vontade do Criador. Quer ver? Vamos ver uma coisa interessante. A própria profecia, a própria Escritura faz narrativa do comportamento humano no passado e posterior às vossas gerações. E ainda está escrito dizendo que eles fariam a respeito da verdade. O que eles fariam com a verdade? Lá em Daniel 7:25, nós podemos ler. Diz: eles proferirão palavras contra o Altíssimo,
magoarão os santos do Altíssimo e cuidarão mudar os tempos e a lei. Então isso foi dito pelo profeta Daniel e registrado pelo escriba da época. Será que essa profecia era verdadeira e é verdadeira? Claro que sim. Porque o que quer dizer cuidaria mudar os tempos e a lei? Magoaria o próprio Altíssimo. Vamos comparar uma pessoa que tem um nome próprio, e ele trabalha numa repartição, numa empresa. Quando ele foi se empregar, ele ofereceu a carteira profissional dele para ser assinada. E lá na carteira estava o nome completo, o nome de nascimento. O que vale é o que está no documento. Mas num determinado período do seu emprego, do seu trabalho, começa algumas pessoas a botar apelido nele. E ele não está satisfeito. Por que não está satisfeito? Porque não é o nome dele. É desta maneira o que o profeta havia dito, o que haveria ocorrer, que o nome do próprio Criador, que era conhecido por eles naquela época e pelos contemporâneos que estavam presentes, esse nome não iria permanecer para sempre. Haveria um tempo de uma interrupção no nome. Então, blasfemar contra o Altíssimo é dizer palavras não só de xingamento, mas contrariar a vontade dele. Substituir o seu nome por um nome que não é o dele. E magoar os santos do Altíssimo não é magoar, matar os santos do Altíssimo. Na trajetória da história, muitos santos foram mortos por defender não só o nome, mas toda a sua genuína verdade. Mudar os tempos e a lei significaria que haveria um tempo que a contagem do calendário que o Criador entregou na mão de Moisés para contar os dias, esse calendário também seria retirado. Lembrando que, em certa ocasião, ele mandou que lavrasse 2 pedras e lá ele escreveu com o dedo dele a sua própria personalidade, o seu próprio caráter, a sua própria santidade. Sabemos que quando alguém envia uma mensagem escrita para alguém, abaixo da escrita ele assina o nome dele, para saber que ele quem está enviando aquela carta. Mas o Criador não colocou embaixo. Ele colocou no meio da sua escrita, lavrado em pedra. Lá estava não só o seu nome, mas o dia pela qual ele desejaria que os homens continuassem a consagrar. Vamos até lembrar que na recriação da terra, o que ele disse? Ao recriar nos 6 dias da idade da terra, no princípio, ao 7º dia ele disse, ele parou, apreçoou aquele dia, sua obra, e abençoou e o santificou. Quer dizer, aquele é um dia específico para ele. Onde estaria esse dia, como lembrete no futuro? Nos 10 mandamentos. Só que eles trocaram a forma primária para uma forma criada posterior em outras épocas. É tanto que o 7º dia é de uma forma ordinal de sequência. O nome pelo qual eles colocaram é nominal. É o nome, o sabatum, o sábado em nossa língua. Não quer dizer que é 7º dia, quer dizer que é descanso para um povo. Mas vamos lembrar, para um povo, uma classe de povo, e não é universal. Mas vamos ver o que diz Eclesiastes 12:13 a respeito do dever de todos os homens. Se é para um povo ou é para todos os homens? Eclesiastes 12:13 ele diz: de tudo que nós humanos, nós homens, temos ouvido até o presente, o resumo de tudo é temer aquele que é o Criador de todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Ora, se os seus mandamentos estavam lavrados, estava escrito lá em pedras lavradas pelo homem, lá não estava um sabatum. Aí no caso... Não estava um descanso, estava um 7º dia que foi preparado para ser descanso. Porque a palavra sabatum não quer dizer que é 7, não quer dizer descanso. Mas lá está escrito não descanso, estava escrito o quê? Um 7º dia. Um 7º dia pelo qual o Criador deu 3 atribuições. Ele o apreciou quando diz descansar, é o fato de apreciar, abençoou e santificou. É muito diferente que sabatum significa descanso, no que significa 7º dia. E lembrando que esse sabatum
que é considerado descanso, é um dia anterior a um dia que é chamado domingo, criado pelos homens, que está no calendário solar. E o calendário pelo qual o Criador estabeleceu não é solar, é lunar, pela qual inicia sua contagem de meses quando a lua aparece depois do pôr do sol. Então há uma evidência de que a profecia havia dito que eles não só mexeriam no calendário, como também no círculo de semana, e como também no nome do Criador seria trocado, e os seus santos, as quais passariam a defender a verdade, seria afrontado até a ponto de morrer. Então, essa que é a verdade, meus irmãos, que o mundo e vós todos, e nós todos que fazemos parte dessa massa, precisamos compreendê-la, não segundo a nossa consciência, mas segundo a consciência do Eterno Criador, que Ele faz entender aqueles que estão em busca da verdade. A verdade não é ciência da religião, a verdade são os segredos do Eterno, que pela qual Ele quer que os seus filhos as conheçam antes que Ele venha, para que todos aqueles que venham a conhecer possam se preparar nos bancos da verdade, pela qual Ele é o próprio mestre, é o professor que pode nos ensinar, para que assim, ao aprendermos essa verdade, ponhamos em prática, possamos viver em prática até a hora da nossa morte. Porque na morte, se nós morremos como santo, na nossa ressurreição também ressuscitaremos como santo para recebermos a eternidade. Quero dizer mais ainda, meus irmãos, que a respeito de tudo isso, na nossa continuação queremos dizer o que está aí diante dos homens como a fonte de inspiração, como mediador da verdade, pelas quais eles acham que seja, esse não é o verdadeiro da profecia. Pode fazer a pergunta. No caso da semana da criação, ele que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Certo. Esses foram ordinal e não nominal? Esse é uma ordem de sequência. Até se a gente lembrar que todo numeral, a pronúncia do nome é a soma do número anterior, do valor anterior com o posterior. Vamos lembrar, unidade é ou uno. Nós vamos para o 2. O que é o 2? É a soma de o numeral 1 com mais um, resultado 2. Sempre é a soma. Quando chega no sétimo, o nome dele é chamado sétimo. Por que é sétimo? Ali é 1, ou a soma de todos os 7 resulta no 7. Resulta no 7. Por isso ele é chamado de 7, porque antes já se passaram mais 6 unidades. Ou 6 unidades somadas com mais uma unidade é chamado 7. Então significa que é ordem de sequência, não é nominal. Tem alguma pergunta mais? E esses 7 dias se encaixa em que calendário? Porque tem tantos calendários. Em primeiro lugar é o seguinte, lembrando que quando o Criador chamou o Moisés para sair do Egito, no Egito havia um calendário. E quando ele passa a determinar uma contagem para Moisés, então ele está dando um calendário para Moisés que não era o calendário do Egito, porque o calendário do Egito ele já conhecia. Então ele estava dando uma contagem. Só que esse calendário, vamos lembrar que esse calendário era um calendário lunar, é um calendário lunar que já foi restaurado, e era um calendário de ciclo de 12 lunações, dia de 29 e dia de 30. Lembrando que há povos por aí que usam um calendário e adiciona mais um mês em 2 anos. Então esse calendário é nefasto, porque o círculo dele está inchado, está crescido. Então o calendário tem que seguir o seu círculo em que termina. Vamos até lembrar o seguinte: o calendário lunar, o último dia do mês, que é o dia 30 do 12º mês, é um sexto dia. Depois do pôr do sol, aí vem uma lua nova e é um 7º dia. E esse 7º dia, com lua nova, só ocorre uma vez no ano novo. Então o calendário, o que tem o ciclo que tem o 7º dia, não é o calendário gregoriano, não foi o calendário juliano, não foi o calendário de círculo de Meton e nem tampouco o calendário judeu, que o calendário judeu, como acabei de afirmar, é um calendário que em 2 anos eles adicionam mais um mês, quer dizer, fica um ano com 13 meses. Então esse calendário é nefasto. Tem mais alguma pergunta? Certo, esse calendário
lunar é o calendário da Escritura, e não o calendário dos homens. O calendário lunar é da Escritura, e ele já foi restaurado. Bom, quero continuar dizendo o seguinte: há uma profecia pela qual nós podemos entender se o que é anunciado, esse pela qual os brasileiros e muitos estrangeiros que dão nome em várias nações para ele e as consideram como mediador entre os homens e o Criador, vamos saber se realmente é o da profecia da Escritura, né? Para entendermos a profecia, para identificar quem é o autor que está na profecia, em Jeremias 8:8 há uma afirmação dizendo somos sábios, e dizendo que a lei do Criador estava com ele, mas disseram que a falsa pena dos escribas, já naquela época, já tinham transformado a escrita. O que quer dizer? Quando o profeta dirigia a mensagem, o escriba que estavam próximo, que era o que escrevia, em vez de colocar as palavras textuais que o profeta a pronunciava, ele a falsificava. Ali já estava se cumprindo o que foi dito na profecia de Daniel 7:25, dizendo que eles poderiam mudar os tempos e a lei. Quer dizer, como isso poderia? Porque em vez de a escrita estar falando a verdade, a escrita que estava sendo escrita já não era mais verdadeira. Vamos lembrar que o sumo sacerdote, todo ano, ele teria que apresentar a lei dos mandamentos, os 10 mandamentos ao povo. Mas houve ocasião que ele, em vez de as colocar os 10 mandamentos, ele colocava um papiro, escrito pelos escribas, mas lá já não estava o nome do autor. Porque o certo era apresentar as tábuas onde estava escrito com o próprio dedo do Criador, como diz a Escritura. Ele estava apresentando papiro, e esse papiro já, no nome já estava profanado, já não havia o nome. Mas, a respeito disso, o próprio Espírito Criador estava dizendo que o seu povo haveria de saber o seu nome, já que os homens os escribas haviam tirado, e a geração dos homens daquela época estavam seguindo o ensinamento que não era verdadeiro, mas o Criador não estava conformado, mas deixou que acontecesse para que em tempos oportunos, em tempos proféticos, o nome fosse levantado. Aí vamos ver o que está escrito aonde? Lá em Isaías 52, versículos 5 e 6. O que é que diz aí? Agora que farei eu aqui, diz o Eterno, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre ele dão uso, diz o Eterno. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. E o verso 6? Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Olha. Isso quer dizer que no dia de Jeremias, o nome já não estava sendo apresentado as tábuas da lei. Estava apresentando papiro. E por isso o Criador não estava conformado, porque em vez de o povo seguir o que estava escrito, que estava lavrado nos 10 mandamentos, conhecendo o nome, conhecendo o sétimo dia, estava seguindo o ensinamento que estava escrito em papiro e já era pensamento de escribas. Escriba que não estava de acordo com os ensinamentos do Criador. Aí por isso que ele disse: o que faço aqui? Meu povo é levado a cativeiro, levado sem preço, mas os seus tiranos uivam, né? De vitória. Aí eu pergunto, por que ele não intercedeu por aquele povo? Porque o povo preferiram andar errantemente. É como hoje, milhões e milhões e bilhões de pessoas estão andando errantemente. Uns porque não têm a luz da verdade, outros porque não querem a oportunidade de conhecer a verdade e têm o erro como verdade. Mas para vós que estão recebendo esta mensagem, tem razão para decidir. Por isso que ele não intercedeu, mas deixou uma promessa: mas o meu povo saberá o meu nome. Aí eu pergunto a vós, esse povo é igreja? Não, não é igreja. É a religião? Não é a religião que tem o nome. Por que não é? Porque são segredos do Criador, e o Criador dá a revelação ao profeta, e não os líderes religiosos contemporâneos.
E os profetas do Criador têm que falar de acordo com a verdade. Não aceitarão suborno, não aceitarão como recompensa nem ouro nem prata, que são o dinheiro que corre do esforço do homem. Então a promessa foi feita que o nome dele haveria de ser restaurado. Ora, se diz que ele saberá, esse período pelo qual, quando vê o Salvador até os dias atuais, será que é o mesmo nome? Porque se fosse o mesmo nome, então significaria que desde aquele tempo o nome tinha permanecido em pé. Então não permaneceu em pé porque haveria um tempo oportuno para que o nome viesse ao conhecimento da humanidade. E esse tempo é o hoje, é o presente, é o agora, que vós poderão decidir pela compreensão e entendimento do Espírito do Criador, pela qual aquele mesmo que um dia foi mediador entre Felipe e Eunuco. O Felipe queria saber o que estava escrito no rolo do profeta Isaías. Mas como ele poderia saber se o Espírito não estava com ele? Mas no momento em que foi enviado um homem chamado Felipe para um determinado lugar onde passava o eunuco, quando explicou do que se tratava, o que ele disse? Ó Felipe, o que me impede agora que eu seja batizado? Quer dizer, aquele homem compreendeu. Ele compreendeu porque estava nele o poder da compreensão ou foi o Espírito mediador que intercedeu entre os dois? O Espírito mediador do Criador fez isso. Se não houver o Espírito mediador, jamais poderá o homem entender qual é o propósito verdadeiro do Criador para as vossas almas. Continuemos. Veja o seguinte, quando ele diz o meu povo saberá o meu nome, isso foi escrito lá no passado. Mas para que possamos compreender melhor, precisamos saber se o que está aí nesse lugar, nesse presente, na consciência dos homens, se é o verdadeiro Salvador e se é o verdadeiro Criador. Então vamos ver o decorrer de uma profecia. Bora. Vamos lembrar o seguinte, certa ocasião, diz aí na Bíblia que houve um encontro entre João Batista e o Salvador Jesus. Onde está escrito? Está relatado começando no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 29. Veja o que diz lá. É um encontro que diz aqui de João Batista com Jesus. Olha o que ele diz aqui. Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é uma narração em que o João estava dizendo para o Salvador, chamando ele de Cordeiro do Criador. E será que realmente era um cordeiro ou era um ser humano? Claro que era um ser humano, mas o comportamento dele ele comparou como um cordeiro. Mas por que ele disse? Porque ele conhecia outras profecias do passado pelas quais apontava para o verdadeiro cordeiro que havia de vir. Porque um antipo estava sendo oferecido anualmente na geração dos homens depois de Moisés. Onde é que nós encontramos isso? Lá no Êxodo, capítulo 12, no versículo de 1 a 3. Disse o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Bom, aqui ele está falando de um cordeiro que agora seria preso, seria colhido, levado para um aprisco, bem alimentado para um determinado ato, que seria o primeiro sacrifício, seria o antipo do animal que haveria morrer naquela data, naquele mês, naquele dia, todos os anos, até que viesse o verdadeiro cordeiro que seria o Salvador. Esse é o relato na profecia, na prática física que passaram a efetuar a partir do preparo da saída daquele povo do Egito. Mas há outras narrativas nas escrituras apontando para um cordeiro, é o que nós vamos ver agora também. Vejamos o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53 e o versículo 7. Ele diz o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. De quem o profeta Isaías estava falando? Claro,
Estava falando daquele pela qual ele já tinha certeza que não estaria vivo na sua chegada. Porque aqui do qual ele se refere ao Salvador, aquele mesmo que o João Batista disse, esse é o Cordeiro do Criador, que poderia o quê? Tirar os pecados dos homens. É Cordeiro. Mas vamos ver o que diz ainda um outro profeta. É o Jeremias, que alguns chamam ele o profeta chorão. Jeremias, no capítulo 11 e no versículo 19. Mas antes de lermos, eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: essa profecia aqui refere-se a Jeremias ou refere-se ao Salvador? Porque alguns representantes da fé religiosa de hoje atribui a Jeremias. Mas eu pergunto, quem pode ser mediador entre o homem e o Criador? É o próprio que está na profecia ou um profeta? No meu entender, nenhum profeta pode servir de mediador entre o homem e o seu Criador. Vamos ler o que diz aqui. Vamos ver o que diz aqui. Ele diz assim: eu era como um manso cordeiro, e que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramava um projeto contra mim. Será que essa profecia era para Jeremias ou era para o Salvador? Que as demais citações apontam para um Salvador, do qual o próprio João Batista chamou ele o quê? De Cordeiro. Nessa Bíblia aqui, no título tem conspiração contra Jeremias. Isso aqui é uma falsificação, porque nenhum profeta pode ser mediador, nenhum profeta pode ser cordeiro. O cordeiro é aquele que está na profecia, que foi mencionado nos dias em que o soldado estava aqui, pelo João Batista. Foi também o cordeiro antigo, que apontava para ele aquele lá no tempo de Moisés, e o que Isaías disse que falou também no cordeiro. Então aqui esse cordeiro é o Salvador e não é o Jeremias. Para vós que acredita que é Jeremias, lembre-se de uma coisa: que nenhuma pessoa, nenhum mortal pode ser mediador entre o mortal e o Criador, somente o Salvador. E o Cordeiro da profecia é o Salvador, e não Jeremias. Mas eu não leio o versículo todo, porque eu quero formular uma pergunta interessante. Vejamos o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 1. O que diz? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ó, aqui o próprio Salvador está se identificando com uma planta. A videira é o pé de uva. E o que mantém ela viva, viçosa, produtiva, é o próprio Criador. Ele se identifica com uma videira, enquanto os demais olhavam para ele para um cordeiro. Não é que está errado. Nenhuma das duas razões mencionadas aqui não está errado, nem cordeiro e nem videira. Porque ele era o cordeiro, mas também ele se identificou com uma planta, que é a videira. Mas voltemos para a narrativa que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 11, versículo 19, para a gente continuar a leitura, aonde havíamos deixado. Ele disse lá que era um cordeiro, mas na sequência do versículo tem algo interessante. Leia o que diz na sequência do versículo 11. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemos-los da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Olha, o que é interessante, que ele considera ele como cordeiro, mas é considerado como uma planta. E que foi feito da planta? Foi cortada, seu fruto foi destruído, e que aquela planta não era mais para ser lembrada. Alguns tradutores as colocam de uma maneira diferenciada, mas com razão melhor do que essa narrativa. Ele diz: arranquemo-lo a planta, destruamos o seu fruto, e que caia no esquecimento o nome dessa planta. Essa planta é uma planta ou era o Salvador que deveria ser esquecido? Ele seria morto, o seu fruto seria a sua mensagem santificadora e restauradora do homem, para o homem, e o seu nome era para ser esquecido para sempre. Esse seria o propósito dos homens, dos que negaram a ele,
dos que hoje negam a ele, porque não a conhecem, e do adversário dele, a corte caída dos seres celestiais, que os quais queriam ver a vitória para que ele não ressuscitasse, mas a vitória dele foi na ressurreição. Isso tudo, no caso, seria o cumprimento da profecia lá de Daniel 7:25, que mudaria o calendário e o nome do Salvador? Começa lá em que tudo seria mudado. Então teria o nome dele e o nome do seu filho. Mas para a gente ter mais clareza, além dessa que já está sendo apresentada, vamos ver o que diz o profeta Agu em Provérbio 30, verso 4. Leia. Quem desceu ao céu e subiu, quem cerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Faz-se entender o seguinte, que no dia do profeta Agu, aquela geração já não sabia mais o nome, nem tampouco do Criador e nem do Salvador que havia de vir. Aí vem a pergunta, ele já sabia antes de vir o nome? Claro. É tanto que quando ele esteve aqui, quando a perguntaram quando ele era, ele se identificou com o nome do Criador, por isso que eles quiseram apedrejá-lo. Lembra de uma frase que está na nossa língua, dizendo, perguntaram que ele disse, eu sou. Então esse sou é o verbo, só que é o verbo existir, que não se conjuga no futuro nem no passado, é um verbo presente. Então ele, além de ser o verbo, que foi porção do verbo que o gerou, se fez homem, e ele foi a luz para muitos, como hoje pode tornar-se a luz para nós. Então, a profecia diz que seria tirado o quê? Tudo isso, mas em tempo oportuno o seu nome seria levantado. Não só o nome dele, do eterno Criador, como o do seu filho. Então, essa é a profecia pela qual quero deixar bem claro. Ele mesmo afirma ser a videira verdadeira e o pai é agricultor. Mas se a videira foi cortada, seu fruto foi destruído, foi apagado o seu nome, então outro está no lugar dele. Ele mesmo disse, eu vim em nome de meu pai, vós não me receberam. Mas se vier outro no seu próprio nome, certamente receberei. Foi o que aconteceu. Na trajetória de lá até os dias atuais, um outro ocupou o lugar dele. Esse que está aí, pelo qual a humanidade venera como sendo o Salvador, esse não é o Salvador. Esse é o adversário da verdade. Esse é o oponente do Salvador. Esse é o oponente do Criador. Então, essa profecia deixa bem claro que o que está aí não é ele. Esse que está aí, qual, né? Porque são tantos nomes. Muito bem. Mas o que mais aparece, o que se torna mais popular na linguagem das pessoas, na nossa língua, é o Jesus. Mas se não havia o J, não havia o U, antes da era renascença, onde estava esse Jesus? E se o nome de pessoa não é substantivo próprio, ele era e é uma pessoa. Ele não é um espírito, ele é uma pessoa, ele ressuscitou. Então, o nome que era, permanecendo na eternidade. E ele era palestino, ele não era latino, então não poderia jamais ter um nome latino. Essa é a prova. E outra, a letra J, a letra U só veio a ser, o símbolo gráfico veio a existir depois da Era Renascença. Quando começou a Era Renascença? A Era do Descobrimento, em 1500. O Pedro Alves de Cabral, o Frei Henrique Soares de Coimbra não conheceu esse nome Jesus. Não havia o J nem U. Foi um francês que criou dois símbolos gráficos, que foi adicionado ao alfabeto latim, que hoje é o alfabeto não latim, o alfabeto neolatim, o J e o U. Então, só passou a existir a pronúncia de João, José, Josafá, Jesus e outros mais, só quando passou a existir o quê? A letra J e U. Então esse que está aí, e outros nomes que teve anteriormente, não é o nome do Salvador. E o Salvador, ele era palestino. O nome dele estava escrito em língua aramaica, entendeu? Língua da descendência do seu povo, entendeu? Então o nome dele estava em língua aramaica, pessoal. Não poderia estar em latim e nem tampouco no neolatim. Então esse aí é o inimigo da verdade. Então significa que todos esses nomes que estão aí, são vários nomes, né? Além do Jesus tem o Yahoo, o Yeshua, Yehoshua, Yahu. Todos são nomes de profanação? Jeová, Ahavahá, Jeová,
todos eles são profanados. Jeová Jireh, Nissim. Todos eles são profanados porque eles levam uma letra que foi propositalmente transliterado e foi feito um trocadilho e criado outros nomes. A letra Iod. A letra Iod, ela em si não é uma profanação, mas ela na escrita do tetragrama oriental, que é Iod Revav Re, ela está colocada como a representação de uma divindade que é o Iá. Então daí surge o que? O Iá. O Iá, que é Iá, é a abreviação do Iod. Por quê? Aí alguém disse, mas não é Iod, por que Iá? Sim, porque as pesquisas e a escavação arqueológica encontraram esse Iá já na Babilônia, então ele era babilônico. E lembrar o seguinte, que o Iod ele entrou em cena nesse tetragrama, tomando o lugar de uma letra que já existia no antigo aramaico, que hoje não é usado, não faz uso, é feito latim. Que era o Irad, pela qual do Irad eles colocaram o Iod, que alguns chamam também a pronúncia Irod. Foi isso que aconteceu, ao escrever a frase que se escrevia com Irad, que quer dizer ele ou sujeito oculto, foi colocado propositalmente. Ou propositalmente ou estava na profecia. A profecia de Daniel disse que ele faria tudo isso. Então foi abraçado e agraciado por tudo isso. E sem falar nos chamados profanados escritos chamados massoréticos, os massoretos, que foi elaborado por uma profetisa chamada profetisa Hulda. Então, muitos se acham conhecedor, afirma como sendo os massoréticos, os massoretos sendo luz da verdade. Não, isso não existia no tempo de Moisés. Foi posterior à saída do exílio daquele povo desobediente. Que eles entraram por desobediência e saíram por desobediência. E ficaram espalhados entre as nações. E hoje vocês estão lá no Oriente, fazendo guerra contra a descendência dos seus ancestrais. E vocês sabem quem eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, esse povo não pode ser os representantes do Criador. O Criador não tem uma nação juridicamente constituída com o governo humano sendo seu povo. Quando ele refere o povo, são pessoas de todas as nacionalidades que conhecem a verdade, onde quer que estejam reunidos, esses são povo. E eles não vivem congregados em aprisco. Eu digo aprisco são igreja. Congregação é aquela que não tem o teto, porque o próprio Salvador disse que não tinha nem aonde inclinar a cabeça. É o que nós fazemos hoje. Essa imagem é testemunho vivo de que nós não precisamos de 4 paredes para nos reunir. Possa ser na beira da praia, pode ser no deserto, pode ser na floresta. Nós estamos dando a continuidade na profecia que foi feito anteriormente pelo nosso Salvador e os ancestrais do nosso irmão, que eles foram colhidos para levar essa mensagem às multidões. Nada estou falando a não ser fazer se cumprir o que a profecia aponta para nós hoje. Um povo, e um povo, vocês sabem muito bem, não quer dizer uma igreja. Um povo são pessoas congregadas em qualquer lugar. Não é obrigado a ser um espaço físico fechado entre 4 paredes, protegido por o luxo dos homens. Vamos lembrar de uma coisa, que povo é nação. Mas não quer dizer que é nação constituída por pessoas juridicamente por leis humanas. Veja que está em Sofonia, capítulo 3, verso 12. Leia. Sofonia, capítulo 3, verso 12. Esse é o povo que hoje anuncia essa verdade, que foi profetizado pelo profeta Sofonias. 3, verso 12. O que diz aí? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Eterno. Olha, veja o seguinte, a classe das pessoas. Um povo modesto e humilde. Em outras versões diz um povo pobre e humilde que confia no nome do Criador. Eu pergunto, por que ele não menciona os ricos? Os ricos vão se perder? Não. Mas por que ele fala de pobre ou de modesto e humilde? Porque exatamente, meus queridos amigos, é da periferia. É daquelas pessoas menos conhecedoras da ciência, é dos iletrados, é do menos culto na ciência dos homens, que ele levanta os seus filhos para conhecer a luz da verdade.
está diante de vós uma pessoa que não tem nenhuma faculdade, mas me foi dado o legado de o conhecer dessas verdades e que não são ciência, são escritura e não são Bíblia. Ele aqui está mencionando um povo modesto e humilde, porque ele não falou um povo rico, bem sucedido. Foi aí onde aqueles que ele disse, eu vim para os meus rejeitaram. É porque ele esperava que ele nascesse de uma família nobre, nascido e criado em palácios de luxo, mas ele veio de uma família simples e humilde. A mãe dele era a companheira de um modesto carpinteiro. Os que seguiram a ele, a maioria eram pessoas pobres, da lavoura, da pesca, da periferia. Os que creram. Não quero dizer que os ricos não têm direito à salvação, mas os ricos estão preocupados com as vossas fortunas. Quando nós a chamamos, eles dizem que estão ocupados. Estão sim ocupados em resolver os seus problemas pessoais, econômicos e financeiros. Nós estamos aqui não é porque somos desocupados, é porque nós cremos que tem um plano, e esse plano eu já conheço, o plano da salvação para nossas vidas, e por isso somos preparados para ser enviados a outros, enquanto muitos se enviam a lugar nenhum, achando que é portador de uma verdade celestial, mas não sabe que nada mais está equivocado ensinando ciência dos homens. Por isso eu digo, meus amigos, nessa mensagem, essa é uma mensagem profética, essa é uma mensagem de tempo. Nós estamos vivendo na época da chuva serôdia, porque a chuva temporã foi nos dias em que foi o dia de Pentecostes, aquele qual vós chamam de Petro de Cefa, e nenhum desses nomes era esse, o nome dele era Kefas. Ele, quando subiu a um determinado lugar, numa elevação mais alta, e dirigiu-se àquele povo, levando a mensagem confortadora, de advertência e confortadora, e diz ainda o relato, no término, muitas pessoas pediram para ser batizadas. Não está longe de muitas fileiras de pessoas, levado não pela emoção, mas levado pelo entender e pelo o enviado do Espírito do Criador para ser batizado. Virão de muitos recantos desse Brasil e deste mundo afora, pedindo para ser batizado. E por que querem ser batizados? Para que não querem permanecer mais com o selo carimbo do adversário. Eu pergunto a quem pertence o carimbo de um animal? Ao dono. Mas quando ele é vendido a outro, o carimbo ou é removido ou é apagado com outro carimbo. Eu quero dizer o seguinte, nesta palavra, nessa profecia que hoje eu apresento para vocês, aguarde que em breve continuaremos a mensagem.